Amém, bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém. Não precisa, tá tudo certo. O anjo disse que ia ficar ali sem música mesmo hoje. Amém, é uma alegria para mim estar aqui nesta manhã com vocês. Tivemos recentemente a EIMAP, lá na comunidade terapêutica também, não sei se tem alguém aqui que participou. E foi bênção demais, né? Como o pastor Luiz disse, hoje a gente vive lá, não só eu, tem toda uma equipe de obreiros, irmãos que colaboram direto e indiretamente, né? Irmãos que colaboram com ouvidos, outros com dinheiro, outros com o tempo integral lá dentro, enfim, é um conjunto, né, é uma somatória de fatores para que a gente consiga, de alguma forma, ser eficaz na vida daqueles que estão na rua, né? Que estão em situação de dependência química e também algumas outras dependências que a gente trata lá, como, por exemplo, alcoólico, alguns de psicotrópicos, né? Existe uma gama aí de dependências. Eu costumo dizer que se a gente fosse criar casa de recuperação para todas as mazelas do homem, né, existem muitas dependências que nós que estamos aqui dentro, né, da congregação, por julgarmos aquilo que é aparente, né, precisaríamos também de uma comunidade assim, né, porque às vezes mentimos, às vezes usurpamos, usamos das coisas para o nosso benefício, para o nosso favor. Então, a gente todo tempo está lutando contra algum tipo de dependência. Existem alguns que são dependentes emocionais, que precisam sempre de um tapinha nas costas, porque senão não consegue funcionar. A palavra de Deus não é o suficiente para ele quer ter sei lá, alguém que diga que ele é o cara mesmo, sabe? E isso também é uma dependência. Existe uma série de fatores, né, relacionados à dependência, e a gente, nesse tempo que eu estou lá, quase 10 anos, a gente vai percebendo que, na verdade, irmão, você vai descobrir aí, eu vou daqui a pouquinho apresentar uns slides, você vai descobrir que a dependência química, ela faz parte também da nossa vida. Nós também somos dependentes de psicoativos. Talvez você não entenda isso, né, ou nunca atinou para isso, mas você vai descobrir que está muito perto de nós, ou tão perto de nós, que nós talvez nem imaginamos. E como é uma escola, amém? Eu quero começar, Davi, apresentando, a gente vai ter uma série de slides aqui, apresentando o SOS Vida Jovem para você. O que é o SOS? Né? Como é que está hoje? Como é que funciona? Bom, até que o Davi prepare as coisas, a gente, há uns 2 anos atrás, passou por uma intervenção, né, da Anvisa, o órgão que regulamenta as comunidades terapêuticas, né? Tivemos já, ao todo, eu acredito que no processo de recuperação, aproximadamente 130 homens entre o SOS e onde era a pousada, na época era chamada Casa Resgate e Reinserção. Nós, simultaneamente, estávamos atendendo a 140 homens. Né? E, de alguma forma, pela misericórdia de Deus, naquele tempo, e graças a Deus por isso, pessoas foram transformadas. Mas, porém, cara, eu acredito que, como eu disse e como eu falei aqui já durante o louvor, a gente tem entendido isso sim, que é totalmente, é exclusivo o agir de Deus nesses lugares, porque não tem nada a ver com o que nós fizemos. É Deus que pode sarar toda e qualquer ferida do coração, da alma, né, dos abusos sofridos por esses homens. E a gente passou por uma intervenção, e existe uma norma regulamentadora para comunidades terapêuticas, chamada RDC 029, hoje também um outro marco chamado Marco Regulamentatório, ou Regulatório das Comunidades Terapêuticas, que está em vigor e que existe uma série lá de requisitos para que você trabalhe com esse tipo ou essa classe de pessoas, vamos dizer assim. E nós fomos descobrindo agora, nesse processo de adequação,
né, que muitas das vezes mais nós éramos dependentes emocionais e daquilo que fazíamos do que de fato ajudávamos as pessoas. Porque, né, a gente costuma dizer, se Jesus, que era Jesus, escolheu 12 para cuidar e ele ainda deu uma notícia para o pai dizendo, eu perdi um daqueles que tu me deu, teve um cara aqui que não deu certo, quem somos nós para achar que podemos cuidar de 140 ao mesmo tempo? Né? Então, é uma utopia, e ainda mais, né, pessoas com uma gama de fatores espirituais, sim, mas também físicos e emocionais que de alguma forma fazem com que eles já tenham um monte de complexos, enfim, são pessoas que dentro de si mesmos se consideram inferiorizadas em relação às demais pessoas, em relação à sociedade. Então, nós passamos por esse processo. Hoje a comunidade terapêutica tem 36 leitos adequados a todas essas normas, funcionando dentro dos padrões exigidos. Temos um outro sítio, isso eu falo dentro do que a gente chama sítio 1, que é as imagens que você vai ver do SOS, e nós temos o que a gente chama de sítio 2, uma irmã aqui da igreja nos cedeu um sítio, e a gente cuida também lá de mais 6 especiais, 5, né, que são homens com uma demência mental, que tem um retardo mental, que tem uma dificuldade, né, por conta de alguns de doença, outros por abuso, né, do uso da drogadição, enfim, né, a gente tem esse outro sítio também. E todos os dois hoje, a nossa luta, o nosso empenho está em trabalharmos dentro desses padrões. Né, entendemos que há um clamor, há um desespero. Nós vamos ver alguns dados aqui, daqui a pouquinho você vai ver como que é a situação da dependência química no mundo, como está. Na verdade, é um dado já fornecido pela ONU, que já fazem 3 anos que não é atualizado, mas é assustador, né? O desespero. Eu também, às quintas-feiras, né, em algumas quintas-feiras de cada mês, a gente dá uma palestra dentro do fórum aqui de Itajaí, e é interessante que o juiz aqui, né, que é responsável por dar seguimento, né, àqueles delitos cometidos, né, por homens que são pegos por porte de droga que caracterizam o usuário, um juiz aqui da cidade, acredito eu que, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse, olha, não adianta eu dar uma pena para esses caras meramente, ou, enfim, fazer com que eles cumpram alguma medida socioeducativa, porque ninguém vistoria isso, ou que eles paguem alguma cesta básica, porque isso não vai ser relevante. O que ele fez? Hoje, a primeira condenação, uma pena alternativa, que o juiz decreta sobre esses homens aqui da cidade que são pegos com droga, é ouvir a gente falar de Jesus. Amém? E falar que Deus pode mudar, assim, a vida de homens. Então, Deus tem feito coisas extraordinárias, e isso tudo a partir de um ajustar nosso. Até porque né, nós somos tendenciosos a julgar, digamos, a corrupção que está acontecendo no Brasil, e de fato ela é real, ela existe, mas eu acredito que pelo nosso medo também, né, de alguma forma eu estava, em relação às leis do meu país, nós, né, estávamos corruptos, vamos dizer assim, quando nós tentávamos infligir uma medida que eles estabeleceram, né, essas leis elaboradas aqui na terra, elas também têm peso espiritual sobre as nossas vidas. Então, quando a gente começou esse processo de ajustar as coisas, muita coisa legal começou a acontecer, cara. Muita coisa massa mesmo. E Deus começou a abrir muitas portas. Deus começou a fazer coisas extraordinárias. E a gente tem tido a oportunidade hoje de sentar com essas pessoas, por exemplo, e poder falar. Eu lembro que agora, quinta-feira passada, quando eu estava lá, né, tinha uns 15 homens lá, e um deles, né, de cadeira de roda, ele disse assim, ô seu pastor, você acha que ser sozinho contra isso tudo aí, cara, só na minha quebrada lá hoje à noite vai ser mais de 100 fumando pedra, vocês vão conseguir fazer alguma coisa?
Eu falei, cara, eu acredito, e eu conto com você com isso. Ô, seu pastor, mas eu estou na pior também, cara, como é que eu vou ajudar alguém? Você pode sair disso, hoje você já não é mais leigo, hoje você conheceu uma verdade sobre isso, né? Sobre a dependência química. E é interessante que em Romanos 1, a Bíblia diz lá que é o nosso desprezo em relação à luz já fornecida por Deus, Hebreus 1, 18, que a ira de Deus se revela. Ou seja, até nós não entendermos, cara, é um tipo de situação nossa, é um peso, se eu posso dizer isso, diante de Deus. Mas a partir do momento que nós entendemos, que nós sabemos como devemos nos portar, nos comportar, é uma outra situação. Então, tem sido muito edificante, muito interessante o que a gente está vivendo, né, nessa questão, relação à comunidade terapêutica, a igreja na cidade, igreja dentro das repartições hoje públicas, né, esse reconhecimento, né, de um juiz. Cara, eu sou impotente diante dessa situação, eu preciso trazer pessoas que convivam com isso. Então, quero dizer para você, cara, que Deus tem aberto portas, e nós podemos adentrá-las. A Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. Amém? E, cara, Deus está movimentando, sim, as coisas. Deus tem salvação para o dependente químico. Amém? Eu quero, então, falar um pouquinho aí do SOS. É muita ousadia minha, porque, na verdade, quem deu a vida gastou dinheiro, né? Tem o pastor Ulisses aí também, que durante 10 anos, 12, né, pastor? 10. Esteve lá à frente da comunidade também, dentre outros diretores. Quem sou eu, né, para falar da história do SOS? Afinal de contas, essa igreja é fruto, né, da comunidade terapêutica, nasceu com o intuito de assistir, né, famílias. E pode passar, Davi, vai para frente. Se apagasse a luz, foi até bom que se deixou ligado para eles não se assustar com aquele cara de vermelho lá, né? Aquele cara de vermelho lá que olha, eles desligaram. É o pastor Luiz Hermínio, tá vendo? Ele parece um terceiro moeirão lá, mas não é o pastor Luiz Hermínio. E à direita lá é o pastor Edson Lapa, ou seja, o SOS Vinda Jovem, ele foi fundado em 1998, né, no mês de agosto. Agora a gente completa 18 anos. Né, a igreja aqui tem quantos anos? 15, né? Então o SOS é 3 anos mais velhos que a igreja aqui. E eis aí os dois homens, né? Na verdade, tem uma história interessante. Eu acho que depois, né, talvez o pastor Ulisses, pastor Luiz, pastor Lapa conte. Na verdade, iniciaram em mais irmãos, eram 12. E 12 ou 10? 12. É tipo aquela história lá da Bíblia, né? Lá dos espias. Mas no primeiro pagamento sumiu 10, irmão, só ficou 2. E aí esses irmãos aí, pela ousadia, pela entrega, né, deles nasceu a comunidade onde a gente, né, coopera lá em Luiz Alves hoje. O sítio tem 110 mil metros quadrados. Né? Pode passar, Davi. Bom, tem algumas coisas aí para você entender um pouquinho da nossa história aí. Não dá para ver muito bem, eu acredito que o pastor Emerson me disse que terá um dia, eu acho que sexta-feira, que vocês da escola irão lá, e vocês então vão poder visualizar lá como é que está a estrutura, como que funcionam as coisas, amém? Então, não tenha muito as imagens, tem uns dados aí que fala sobre, né, a gente está digitalizando os nossos arquivos e a gente chegou até o momento, no total desses 18 anos de história, de 2.800 acolhimentos já computados. Alguns dados do que acontece lá, e aproximadamente 5.600 refeições são servidas ao mês. Então, é bastante coisa, é bastante acolhimento nessa história, mas a gente, na verdade, quando hoje tem, né, não digo fazendo uma estatística, mas olhando um pouquinho, né, por cima assim, o que digamos assim, de eficaz ou de fato
produtivo aconteceu na vida de jovens, esse número aí, na verdade, ele mostra para nós que é mínimo, né? E isso não é porque Deus não possa mudar, porque talvez nós falhamos em alguma coisa. E nós temos hoje orado, nós temos lutado, eu desde sempre, na verdade, para descobrir em Deus, como é que é isso? Temos orado para que o Espírito Santo envolva aquele lugar, transforme vidas a todo instante, toda hora, a todo momento, e para que a dependência deles hoje seja do Senhor Jesus, amém? Vamos para frente, Davi. Tem algumas construções aí que estão acontecendo, reformas, a gente está ampliando e melhorando a estrutura, pode passar. Aqui é a casa dos especiais, passa aí, Davi. Esse era o princípio, lá a gente construiu esse radier, aqui a gente estava marcando, pode passando. Aqui já colocando brita no fundo, com as sapatas concretadas, aqui já a brita antes de receber o concreto, pode passar, Davi. Aqui já com o concreto pronto. Bom, essa casa aqui, a gente tá edificando, né? Agora, algumas coisas um pouco mudaram em nossa mente em relação à legislação, como eu disse a você. Esses especiais, essa casa é para aqueles que eu disse a vocês que estão no outro sítio. Mas, porém, a atenção para esses, elas precisam ser também diferentes. Os técnicos a trabalharem com essas pessoas precisam ser outros, né, por conta da dificuldade mental que eles possuem e de algumas dificuldades médicas de saúde. Por exemplo, nós temos um lá, o Wilson, que ele é diabético, o Butch, conhecido como Butch aqui em Itajaí. Ele é diabético, então ele precisa de uma comida específica, ele precisa de tomar os medicamentos na hora correta, enfim. Como eu disse a você, dependência química é sim um problema espiritual, mas também é um problema físico e almático. Ou seja, nós temos nos movido sobre uma palavra em Tessalonicenses que diz, o Senhor diz, haja santificação no vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo, né? E para que estejais irrepreensíveis, né, no dia que o Senhor estiver vindo. Ou seja, nós precisamos estar equilibrados, estarmos bem estabelecidos no espírito, na alma e no corpo. Passa aí, Davi. Pode ir para frente. Aqui é o refeitório, irmãos, a gente já está adiantado, as imagens que estão aqui são velhas. O projeto final é para que fique desse jeito aí, né? Existe já essa estrutura de ferro, vocês vão ver lá na sexta-feira. Pode passar, Davi. A lavanderia, vocês vão ver lá que a gente está também rebocando, já fizemos a laje, pode ir passando, para que eu não perca tempo aqui. Aí já estava o isopor, aí o pessoal concretando, já está concretado. Aí em cima, nessa edificação que foi feita aí, o nosso desejo é construir 6 quartos para receber você que queira passar um tempo lá, que queira se retirar, você, pastor, amigo, né, e que caminha junto aí no ministério. E todo aquele que queira, na verdade, a gente está criando lá 6 quartos para receber pessoas que queiram ter um período de retiro aí em cima aí. A gente está fechando o terreno também, houve um incidente lá, um cachorro chamado Tom avançou na criação do vizinho lá, comeu 66 aves da vizinha. Ela disse, nós não vimos os cadáveres. E me gerou um processo, fui chamado para responder um processo. Pastor, o cara falou lá, o conciliador disse, pastor, é o seguinte, você está com processo porque seu cachorro matou 66 aves. Eu disse, como? Meu cachorro está preso, está aqui em casa. Ele disse, não, você não é lá do SOS? Eu falei, pois é, você não é o responsável? Então, o processo é contra você. Resumindo, a gente teve que pagar R$900 para os 66 animais que essa mulher perdeu, né? Tinha só um peru que ela disse que valia R$300, cara. A gente ficou meio, né? A gente ficou meio desconfiado no valor, no preço que ela botou, mas enfim, tivemos que pagar. Aí a gente está tendo que fechar a frente, pode passando. Pode passar. O objetivo, enfim, as obras e reformas, né, que a gente está tendo no momento agora, e algumas futuras ainda que não foram começadas, elas permitirão que a gente aumente, né, o número de vagas para tratamento e mais ou menos
40% de residentes. Ou seja, a gente quer chegar ao número, isso depois que conseguirmos também capacitando toda a equipe e ajustando a quantidade de pessoas que servem, a 60 homens lá. E como eu disse a você hoje, como a gente está cuidando de fato assim de muita coisa em relação à vida deles, fazendo relatório todo dia, cara, a gente descobriu que cuidar de pessoas dá trabalho. Você precisa estar empenhado, que é muito além do que dar um prato de comida, do que apenas pregar uma mensagem ou cantar umas musiquinhas. Vai muito além disso. Eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser cuidados clinicamente falando, eles precisam ser cuidados almaticamente falando também. Muitas feridas, muitos abusos sofridos. Então, na verdade, é uma série de fatores. A gente tem o desejo, como eu disse, de aumentarmos para 60 residentes, mas ainda estamos um pouco distante dessa realidade, amém? Pode passar. Alguns dados aí para você sobre o uso de drogas no mundo. Né? Essa fonte é da ONU, os dados do Relatório Mundial sobre Drogas. Né? O total de usuários de drogas, isso está falando ativos, tá? de substâncias ilícitas, em média. Esse dado, como eu disse a você, é de 2009, entre 2009 e 2013. Era em média de cerca de 243 milhões de pessoas no mundo, né, usando drogas ilícitas. Os problemáticos, que são considerados pessoas que já têm algum distúrbio ligado à dependência química, são em média 27 milhões. Mortes por abuso em 2012 do uso de drogas ilícitas foi em cerca de 200 mil pessoas. Né, e o número de substâncias psicoativas dia após dia, ele só aumenta, né, tem dobrado. Hoje existe uma droga chamada, né, de sais de banho, por exemplo, de fácil acesso. Existem alguns vídeos, se você quiser procurar lá depois, no YouTube, que tornam o ser humano extremamente canibal. Ele morde a si mesmo, come, devora a si mesmo e aos próximos. Há casos de homens que devoraram seus filhos, que comeram seus filhos. Há uma parada muito cabulosa, muito louca. Pode trocar, o Davi. No Brasil, né, o G1 fez uma pesquisa, né, junto com alguns órgãos do governo. Né, o uso de drogas associado aos menores infratores, a gente também, de vez em quando, acompanha o pessoal do MEVAN de Blumenau, em ministrações dentro do CIP de Blumenau, e o uso de droga associado, né, alguns dados, eu peguei dados esporádicos aí, existem muitos dados aí, você pode pesquisar isso na internet, de menores infratores, ou seja, a ligação deles com a dependência química. A média do Brasil é que 74,8% ou 75% dos menores infratores fazem uso de alguma substância psicoativa ilícita. Pode passar. Né? O crack no Brasil, a imagem está meia escura, mas eu vou lendo para você. 78, alguns dados para que você entenda. 78,7% dos usuários são de sexo masculino, idade média dos usuários 30 anos, tempo médio de uso nas capitais é de 8 anos e nas cidades de 5 anos. 47,3% dos usuários se encontram hoje em situação de rua. Né? Um dado específico sobre o crack é aproximadamente 1.400.000 usuários de crack no Brasil. Né? São só no Brasil 8 milhões de usuários e aproximadamente estima-se que para cada usuário exista 4 codependentes, ou seja, o familiar, a família sofre com isso. São mais de 28 milhões de pessoas no Brasil sofrendo sobre, né, a questão da problemática das drogas. É interessante que 58,3% deles, eles declararam que tinham curiosidade e vontade de sentir os efeitos. Né, e eles declaram que essa foi a razão pela qual eles iniciaram o consumo de crack. Você pode passar? Fazer uma perguntinha que, na verdade, é uma charada, né? O que vocês entendem como substância psicoativa mais consumida do mundo? O que vocês acham que é? Cigarro?
Álcool. Olha, dava para incluirmos nisso. Vai aí, vamos dar uma dica. Passa aí, Davi. É um estimulante do sistema nervoso central. Ou seja, atua na mente. Como é que é? O café, tu tá certo, irmão. Passa aí. O cara já matou a charada. Pode ir. Olha lá, o Brasil produz cerca de 25% da produção mundial, né? Somos historicamente o maior produtor e exportador e o segundo maior consumidor do mundo. Ou seja, qual é essa substância psicoativa? Bota aí, Davi, para frente. Aqui os animaizinhos, né, pela cara usaram hoje pela manhã e aquela criança também, está um pouco assustada. Troca aí. É o café. Ou seja, lembra quando eu falei para você que dependência psicoativa está muito mais perto de nós do que a gente imagina? Ou seja, cara, esses dados, né, vieram de um médico. E a gente talvez associe dependência química necessariamente, né, a droga, enfim, as coisas pesadas, maconha, cocaína, crack ou tabaco, né, como foi falado aqui, mas isso está muito perto de nós também, né? Tem muitas coisas, cara, que deixa você talvez mais acelerado se você não fizer uso, ou mais calmo se você fizer uso. Ou seja, alimentos causam em nós reações químicas, né? Por exemplo, uma pessoa quando ela se alimenta, ela sente prazer nisso. É liberado dopamina no seu cérebro. Eu estou falando a vocês de reações químicas. Não sou médico, né? Pretendo um dia, se Deus me der essa graça, me especializar em alguma coisa, para que a fala não seja meramente fundamentada em dados alheios, mas que, né, pela experiência, então, por um conhecimento técnico, possa embasar isso. Mas esses dados aqui foram elaborados por um médico que coopera com a gente lá na comunidade terapêutica. E a gente descobre, cara, que está muito próximo de nós. As coisas, a relação dependência química e a nossa vida, né, é muito perto. Né? É fácil nós julgarmos, por exemplo, aquilo que é condenável, né, que tem uma sentença sobre isso. Eu ouvi muito durante o meu processo de crescimento, né, na fé com o pastor Luiz Hermínio, que a gente abrir mão daquilo, né, que é proibido, né, a gente, digamos assim, sabe que tem um peso de lei, tende a ser mais fácil para nós entendermos isso, mas renunciar àquilo que nos é permitido é um pouco mais difícil. Né? A gente percebe que muitos de nós hoje sofremos, por exemplo, problemas, né, de hipertensão, diabetes, por descuido com a nossa própria saúde ou por sermos dependentes de alguma substância ao longo da nossa vida. Então, às vezes a gente julga, né, aponta para o dependente químico, mas nós mesmos, de alguma forma, também somos dependentes dentro da igreja. Como eu disse, isso varia em muitas áreas, emocionalmente falando, porque se eu não tocar no culto de domingo à noite, meu Deus, cara, ninguém me ama, cara, eu sou digno disso. Se eu não pregar na EMAP, meu Deus do céu, cara, eu vou ficar bravo, eu vou chamar o pessoal, o pastor Luiz, a galera toda aí, e vou dizer, cara, é o seguinte, irmão, eu não queria ter ficado de fora. De alguma forma, as motivações do nosso coração, da nossa carne, da nossa alma, elas é que caracterizam dependência ou não. Passa aí, Davi, para frente. Eu não sei se é um videozinho. Eu quero. Isso é o que a gente tem tomado para nós como uma motivação. Esse é um videozinho, Davi. Queria que você passasse ele para nós aí. Há uma história que queria contar a vocês. Ela foi inspirada nas obras de Loren Eiseley. Eiseley era uma pessoa muito especial porque combinava o melhor de duas culturas. Ele era cientista e poeta. E dessas duas perspectivas, ele escreveu obras profundas e atraentes sobre o nosso mundo e o nosso papel nele. Era uma vez um homem muito sábio, bem parecido com o próprio Eiseley, e costumava ir à praia para escrever.
Ele tinha o costume de caminhar pela praia antes de começar a trabalhar. Um dia, ele estava passeando pela areia. Ao olhar mais adiante, ele viu um vulto humano que parecia estar dançando. Ele sorriu ao pensar em alguém que dançasse o dia todo. Então apertou o passo para alcançá-lo. Quando chegou mais perto, viu que se tratava de um rapaz e que o rapaz não estava dançando, mas estava se abaixando, pegando algo na areia e cuidadosamente atirando ao oceano. Quando chegou mais perto, ele gritou: "Bom dia, o que você está fazendo?" O jovem parou, olhou para ele e respondeu: "Jogando estrelas do mar no oceano." Eu acho que devia ter perguntado por que está jogando estrelas do mar no oceano. O sol está a pino e a maré está baixando. Se eu não as jogar lá, elas vão morrer. Mas, meu caro, você não percebe que há milhas e milhas de praia e estrelas do mar em todas elas? É impossível você fazer alguma diferença. O jovem escutou atentamente. Então, se curvou, pegou mais uma estrela do mar e a jogou no mar para lá da arrebentação. Fez diferença para essa aí. Sua resposta surpreendeu o homem. Ele ficou confuso. Não sabia o que responder. E assim ele virou as costas e voltou para casa para começar a escrever. O dia inteiro, enquanto escrevia, a imagem daquele rapaz ficou em sua mente. Ele tentou ignorá-la, mas a visão persistia. Finalmente, ao cair da noite, ele percebeu que ele, o cientista, ele, o poeta, havia deixado passar a natureza básica da atividade do jovem. Foi quando ele percebeu que o que o jovem fazia era uma opção por não apenas ser um observador no universo e vê-lo passar, pois ele optara por agir no universo e fazer alguma diferença. Ele ficou envergonhado e naquela noite foi se deitar preocupado. Ao raiar da manhã, acordou sabendo que devia fazer alguma coisa. Então se levantou, vestiu suas roupas, foi à praia e encontrou o jovem. E junto com ele passou toda a manhã jogando estrelas do mar no oceano. Percebe o que os atos daquele jovem representam? É uma coisa muito especial em cada um de nós. Todos nós fomos dotados da capacidade de fazer alguma diferença. E se pudermos, como aquele rapaz, nos conscientizar desse dom, conquistaremos, através da força de nossas visões, o poder de moldar o futuro. E este é o desafio de vocês, e também o meu desafio. Cada um precisa achar a sua estrela do mar. E se jogarmos nossas estrelas sabiamente e bem, não tenho dúvida de que o século XXI será um lugar maravilhoso. Lembrem-se, uma visão sem ação não passa de um sonho. A ação sem uma visão é só passatempo. Uma visão com ação pode mudar o mundo. Amém, pessoal? Amém? A gente acredita nisso. Davi, ali deu, tá? Tem mais um... Acho que a página do SOS, depois você pode pesquisar lá na internet. Enfim, a gente acredita nisso, né? Para muitos é só mais um, mas nós acreditamos que desta única semente Deus pode gerar mais 100, mais 100, mais 100, e de cada uma delas que forem se multiplicando, Deus pode, e nós podemos, né? Quando nos dispomos ao Senhor, sermos esta semente para que ela fecunde e dê muitos frutos. Amém? Nós não desistimos. Nós temos um lema que diz que enquanto respira tem jeito, né? Nós falamos isso. Nós não desistimos do ser humano. Amém?
Quero que você abra a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 11. Eu estava falando antes sobre... Eu quero falar sobre um aspecto, a nossa questão mental, a questão da visão, do entendimento, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Diz assim, Hebreus 5:11, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Versículo 14 é o que eu quero dar ênfase nessa manhã. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, ou seja, não é necessariamente apenas um manuseio da palavra da justiça, mas que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pai, nós te damos graças pela tua palavra nesta manhã. Espírito Santo de Deus, eu clamo, Senhor, nesta manhã para que sejamos, Senhor, influenciados pelo teu Espírito Santo, atuarmos, Deus, não termos meramente visões, mas que possamos, Senhor, em ações, pôr na prática, Deus, isso, e que as nossas faculdades mentais, que o nosso espírito, que a nossa alma, que o nosso corpo, como cantamos aqui, de fato sejam inteiramente teus, e que possamos, Senhor Jesus, discernir, Senhor, aquilo que está acontecendo à nossa volta, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, meu Deus e meu Pai, que eu te peço e te agradeço, amém. Amém. O escritor aqui diz que os hebreus eles não haviam avançado em relação ao que dá a entender ao contato que ele teve com eles anteriormente. O que o escritor de Hebreus está dizendo, ele fala, olha, eu tinha bastante coisa para falar, difícil era de explicar essa situação, era complicado de falar, mas não porque seja de fato complicado, é porque vocês não progrediram, vocês não avançaram, vai ano, vem ano, vai ministração, vem ministração, vai culto, vem culto, é uma revelação atrás de outra revelação, mas que não produz uma ação, que não desenvolveu as faculdades mentais de vocês, ou seja, não houve um discernir de o que de bem ou de mal estamos ou não fazendo. E o escritor de Hebreus aqui, ele está, de alguma forma, trazendo ao entendimento, dessas pessoas o seguinte, olha, o leitinho, o que a gente chama, ele fala um pouquinho mais à frente sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, os 6 pilares lá. Ele diz, olha, a base que vocês tinham antes parece que não foi acessada, usada por vocês, não houve um progresso, não houve um avanço, não se desenvolveu. E é interessante que ele fala, que, como eu disse, aquele que se alimenta do leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. E ele fala, olha, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Ou seja, uma informação, isso a gente pode adquirir em cultos, em escolas de ministérios, uma informação que não, de alguma forma,
produza uma ação na minha vida, ou que não me incomode, não me perturbe em relação à situação que está à minha volta, nada mais é do que simplesmente uma informação. Jó, ele fala sobre 2 níveis de conhecimento, o de conhecer, de ouvir falar, lá no final de toda a sua tribulação, de todo o seu processo, e que eu tenho certo por mim que Jó, se ele pudesse escolher entre viver de novo o que ele viveu lá, ou ficar no nível de conhecimento primeiro que ele tinha, ele diria: Senhor, faça de novo eu passar por todo esse sofrimento, porque eu não quero hoje, entendendo o que é te conhecer de vista, viver naquele nível raso, como diz Rodolfo Abrantes, viver naquela situação mesquinha de achar que, pelo simples fato, como no meu caso, por exemplo, de estar dentro de uma comunidade terapêutica, ou de estar dentro de uma igreja que se diz cristã, evangélica, tem a ver com progresso, né, do reino de Deus. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 3, no versículo 10, a Bíblia diz que a igreja agora, a saber, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida diante de principados e potestades em lugares celestiais. Ou seja, isso nós alcançaremos apenas quando nós entendermos o que na prática é viver aquilo que nós tanto ouvimos em reuniões. Ou seja, há um desafio para nós. É um desafio, porque eu não quero ser alguém que conheça um monte, mas que não viva nada. Filipenses diz: andemos segundo o nível que nós alcançamos. Eu quero que a minha vida seja coerente com aquilo que eu conheço de Deus. As minhas ações, elas precisam ser coerentes com aquilo que eu entendi de Deus, porque senão, irmão, você vai ter só mais uma revelação, ou enfim, uma visão de alguma coisa, mas sem a ação, sem a prática, isso é só um sonho, é só um delírio. Isso não vai influenciar a vida das pessoas que estão à nossa volta, não vai transformar a vida de ninguém, e principalmente, o que é mais trágico, nem a minha mesma. Porque podemos, como Jó, passarmos anos e anos sacrificando pelos nossos filhos, como ele disse que fazia antes de ser punido, né, ou sei lá, ou de ter vivido esse processo que foi permitido por Deus. Ele chega a dizer em um dos capítulos: olha, eu tenho te procurado para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, e não te encontro. Eu queria entender isso. Jó, ele chega a relatar inclusive o seguinte, que ele não estava preocupado com a situação da provação que ele estava vivendo no momento, mas porque ele sabia que Deus podia fazer com que ele vivesse algo ainda pior. E a gente precisa ter essa consciência que nós precisamos crescer na ação. Deus, como eu disse, tem aberto portas para que a gente adentre em lugares da sociedade que antes não era podido acessar pela igreja, e Deus está possibilitando isso para nós. Mas a nossa capacidade de discernir bem e mal, como está? Isso é resultado de obediência. Isso é resultado de ação. A nossa capacidade de discernir ambientes está relacionado à nossa atuação, ao nosso serviço, ao nosso cooperar com aquilo que o Senhor tem a realizar aqui na terra. É interessante, eu quero que se abra em Romanos, vai lá comigo. Romanos capítulo 1, versículo 28. Veja o que os hebreus estavam correndo o risco de viver, ou de padecer por desprezarem o conhecimento de Deus, ou por não tornarem prático aquilo que já conheciam. Veja o que diz no versículo 28. Diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus
os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem. O que Paulo está falando aos romanos aqui? Por 3 vezes ele diz nesse capítulo, por isso, ou seja, por terem desprezado o conhecimento de Deus, Deus entregou os tais homens à imundícia, Deus entregou os homens a paixões infames. Isso é resultado do quê? Segundo o que Paulo também diz aqui, no versículo 28, por terem desprezado o conhecimento de Deus. Como que eu desprezo o conhecimento de Deus? Como é que se faz isso, pastor? Sabe o que Deus tem ministrado no meu coração nesse tempo? Como que nós desprezamos? Nós desprezamos quando nós temos a informação e não colocamos ela em prática. Nós desprezamos o conhecimento de Deus quando Ele se revela a nós em oração, mas quando fica só na oração. Por isso que a fé, ela atua, a Bíblia diz, pelo amor. Nós precisamos ter atuação, nós precisamos agir. O que transforma, na verdade, a vida de um homem, não é a sua capacidade de ouvir, porque eu vou dizer uma coisa a você, lá no SOS, cara, até aqueles caras que chegam no primeiro dia, quando sai da rua, quantas vezes eles já vieram chorando para mim, dizendo: pastor, eu estou arrependido, cara, ora por mim, e sem ninguém falar nada, sem eles sequer terem ouvido uma ministração, por eles ter visto um passarinho, como o próprio escritor também, Paulo diz aqui em Romanos, que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, como sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, e ele chega a dizer que por isso tais homens são indesculpáveis. O que ele está dizendo, cara? O que está ferindo o homem, ou o que está matando o homem, não é que Deus não está falando mais, ou que ele não ouve. O que mata um homem é ele ouvir, é ele conhecer, e não atuar, e não viver de uma forma condizente àquilo que ele aprendeu então de Deus. Nós temos falado isso com os meninos, e é interessante, existem dados. Eu vi agora essa semana, recentemente, um dado do estado do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, que fala que 92% dos homens presos, eu falo de gênero masculino, presos no sistema carcerário daquele estado, 92% eles não tinham pai, e diziam de alguma forma que já viveram alguma coisa relacionada à religião ou com Deus. Ou seja, a guerra para aquele que conhece e não vive aquilo tudo que conhece é cabulosa, irmão. A gente está de alguma forma andando numa linha, que hoje, muitas das vezes, nós sim, eu não estou dizendo para você ter medo de revelação, cara. Eu não estou dizendo para você ter medo de buscar Deus para que Ele te conte os seus mistérios. Eu estou falando o seguinte: se prepare para viver então também na mesma intensidade. Cara, você quer coisas grandes, você vai sofrer problemas grandes. Você vai lutar contra coisas grandes. Você vai experimentar coisas grandes. Mas eu vou ficar na mediocridade então, pastor, só vou ficar nesse nívelzinho? Não, cara. Tem nos custado a vida viver o que a gente acredita ou o que a gente prega, e não por isso vamos voltar atrás. Continuamos firmes, até porque a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer naqueles que colocam a mão no arado e depois tiram a mão dela, porque esses terão seus nomes escritos no chão para vergonha.
O fato é que nós estamos passando por processo, e muitas das vezes nós não queremos atuar naquilo que nós já entendemos por não queremos viver as complicações, as adversidades que esta revelação então vai trazer sobre as nossas vidas. Afinal de contas, irmão, eu entendo sim que a igreja ela precisa, e uma igreja que funcione em revelação é uma igreja que cresce, é uma igreja sim que tem a possibilidade, vamos dizer assim, de crescer. Mas nós precisamos, cara, nos dispor a atuar, a fazer. Sabe aquele menino, quando o que ele tinha de entendimento, né, na multiplicação, o que ele tinha de provisão na multiplicação dos cinco pães e 2 peixinhos, ou melhor dizendo, era o que ele entendia por ser algo que pudesse de alguma forma cooperar para com a fome de todo mundo. Ele disse: Senhor, toma aqui, eu dou em tuas mãos. Ele podia ter pensado só nele, mas ele atuou. Ele disse assim: cara, eu não quero ficar com isso aqui só para mim, porque se eu ficar com isso aqui só para mim, cara, eu não vou ficar legal vendo pessoas morrer. E cara, você é Jesus, você pode multiplicar. Se eu atuar, Deus vai sim, cara, respaldar. Se eu me movimentar dentro da sua direção, se eu caminhar dentro do propósito que Ele tem para a minha vida, cara, as coisas vão acontecer. Eu tive uma experiência, sábado à noite nós estávamos no SOS lá com os meninos, a gente precisou devolver a gente entregou na verdade o aluguel que nós pagávamos ali na pousada, e nós estávamos montando lá umas máquinas da padaria, e era já 4h da manhã e nós estávamos lá ainda, cara, e liga, religa com o eletricista, porque nós tínhamos que adaptar os motores que são trifásicos para a nossa rede que é monofásica, e uma trabalheira, e como é que faz isso, e como é que vai. E eu lembro, né, tinha uns irmãos que estão comigo lá, tem alguns obreiros do ACS aqui, o Luiz, o Ronald, o Jerry, e eu estava lá e dizendo: poxa Deus, cara, eu estou cansado, cara. Mas você tem nos falado que vai ser benção, que as coisas vão acontecer aqui, e, poxa, cara, mas assim, como nós cantamos aqui, às vezes parece que mais que a lua Ele está tão longe, tem dia que parece que, cara, como a pele está grudada em mim, Ele está perto. E aí eu falei: poxa, cara, Senhor, como é que está aí? Como é que está essas coisas? Aí eu fui, passei na frente do escritório onde tem um sinal Wi-Fi lá, e chegou uma mensagem para mim. E isso eu estou contando para você, irmão, como uma resposta pronta de Deus para mim no momento. Cara, apareceu uma mensagem, um cara lá de BH que eu nem conheço disse, cara, já de madrugada, era 1h, 1 e pouco. Cara, eu não sei porquê, eu não te conheço, mas o Espírito Santo me incomodou aqui e disse que é para mim depositar um dinheiro para você. Aquilo para mim foi como que algo de Deus dizendo assim: cara, eu estou te vendo, mano. Quando você atua, quando você está fazendo o que está no meu coração, você nunca vai sozinho. Eu te respaldo tudo aquilo que for necessário para você cumprir o propósito que eu tenho para a sua vida. Quando você atua, quando você não fica só naquilo que eu falei, mas vai, eu te respaldo, cara. Se Ele já nos deu o Cristo, não nos dará, a Bíblia diz também, graciosamente Ele todas as coisas para que nós cumpramos aquilo que Ele tem estabelecido para as nossas vidas? O fato é que muitas das vezes, nós não queremos saber para nos movimentar ou conhecer para que isso seja prático na nossa vida. O nosso saber, na maioria das vezes, é para de alguma forma, nos promover em relação a outras pessoas, causar uma impressão de que, poxa, nós estamos estudando, mas quando isso não é vivido por mim, cara, na verdade, pode me ser uma sentença que pode me custar muito caro. Eu desprezar o conhecimento de Deus, a Bíblia diz que o próprio Deus entregou tais homens uma disposição mental reprovável. Você sabe o que é isso? Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Você consegue entender o que a Bíblia diz aqui? Que quando um homem despreza o conhecimento de Deus, o que Deus faz? Torna ele, o que dá a entender, meio biruta, meio louco. Ele fica fora da casinha e começa a fazer um monte de caca.
Ele começa, cara, a comprometer áreas da vida dele, do coração dele. Cara, eu não sei enfim, eu não precisaria nem falar, porque para mim o texto já é muito claro. O fato é, cara, que tudo aquilo que vocês estão recebendo como informação, como conhecimento de Deus, quer cantado, quer pregado nesses dias aqui, cara, isso vai ter um peso positivo se você atuar mediante as informações que você recebeu, mas agora, velho, vai ser zica se você não der uma resposta. Cara, isso pode... Escuta, eu não tô praguejando, irmão, diante de Deus. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu não quero ser assim. Às vezes Deus me manda falar algumas coisas e que me deixa até encabulado. Eu digo, Deus, parece que eu sou ruim, cara, mas eu não sou ruim. Quem me conhece sabe que eu sou um cara legal. Eu sou um cara legal. Eu estou tentando, cara, abraçar mais, chorar mais, cara, e eu quero isso, mas, cara, eu não sei, para mim, a gente se tornou num tanto muito almáticos, né? E que isso faz com que muitas das vezes estejamos sedados e esqueçamos de atuar, esqueçamos de agir. Eu lembro-me que, por exemplo, quando o pastor Luiz falou que eu jogava futebol, nós tínhamos 3 ou 4 psicólogos no nosso time, para que quando nós entrássemos num estádio que uma multidão, né, de testemunhas ali estavam assistindo a nossa atuação, aquilo não nos impressionasse, que o grito da torcida contrária não gerasse um tremor nas minhas pernas, ou um nervosismo da minha parte, para que eu perdesse um tempo de bola, para que eu não me ligasse, enfim, eu precisava estar inteiramente conectado, concentrado no que eu tinha por fazer naquele momento. Cara, e muitas das vezes, cara, nós estamos hoje olhando para a torcida, para o que estão dizendo de nós, para o que estão falando bem ou mal de nós, e esquecemos de atuar. E esquecemos de agir. Cara, vou te dizer uma coisa, se Deus, é interessante que Efésios 1 diz assim, que Deus em Cristo Jesus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Sabe o que significa isso? Abençoado significa, ou receber uma bênção, abençoado é a ação de bendizer. Ou seja, o que na verdade é ser abençoado? É ser falado bem por Deus nos lugares celestiais. Não é ganhar um presentinho, não é ganhar um carrinho, irmão, isso são regalos de Deus. Ser abençoado é ser alguém que Deus fala bem. E muitas das vezes ser falado, né, por Deus, ou seja, quando Deus fala bem de nós nos lugares celestiais, gera complicações severas para nós aqui neste mundo. Falamos de Jó, você lembra como é que começou a situação dele? A Bíblia diz que Deus estava lá no céu. Eu uso essa ilustração para os meninos lá no SOS me compreenderem. Tomando um cafezinho lá, sentado em uma banqueta. Deus, alguma coisa ativa Deus, né? E ele estava lá, sentado, vamos mudar então, tomando uma água, mas também é uma substância química, né? Enfim. Ele estava lá sentado, e Satanás, a Bíblia diz que estava rodeando a terra, passa por lá e dá a entender que Deus faz assim, ei, vem cá, camarada. E aí, como é que tu tá, velho? Tá bem? Como é que eu vou estar bem, né? O diabo, como é que vou estar bem? Mas aí Deus, ele fala assim, cara, você viu? Olha o que Deus faz. Você viu, Jó? Servo temente, fiel. O que Deus está fazendo em relação a Jó, segundo Efésios 1, 3? Está abençoando, está falando bem dele. Está vendo, cara? Aí o que o diabo fala? Mas se eu tirar as paradas que ele tem, velho, ele vai te abandonar. E sabe o que Deus fala para Satanás? O mesmo Deus que abençoou Satanás, sabe que abençoou Jó, perdão? Abençoou Satanás é complicado, né? Abençoou Jó, sabe o que o mesmo Deus que abençoou disse para Satanás? Eu te libero, cara. Vai lá. Ele não vai deixar de ser um abençoado para mim, eu conheço ele, cara.
Olha o que diz em Pedro, vamos lá. 1 Pedro. Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes, olha que interessante que Pedro escreve aqui, depois de terdes o quê? Sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, como é que Deus nos faz crescer? Como é que Deus nos fortalece? Como Ele nos fundamenta? Como Ele nos firma? Como Ele nos aperfeiçoa? Que mecanismos Deus usa para saber se somos tão cristãos quanto julgamos ser na nossa fala? Quando que eu devo de fato fazer com que a luz resplandeça em mim? Ou descubro se há luz em mim? Aonde que a luz, ela reina? Cara, Deus, Ele não vai nos poupar de processos físicos, naturais. Cara, quando Ele quer nos fazer crescer, quando Ele quer nos fazer atuar segundo o conhecimento que nós temos. Deus é amor. Eu ouvi um menino falando lá no fórum na quinta-feira: pastor, tu tinha que dar palestra para os polícia, cara. Ele assim: pô, eu estou aqui, me prenderam agora, mas tu não sabe, velho, os caras chegaram me amontoando na bicuda, me arrebentaram tudo, me estouraram tudo, cara. Pô, eles querem, como é que eles querem que a gente mude? Aí eu falei: cara, vou dizer uma coisa para tu, a Bíblia fala de um homem chamado Jó, que era justo, temente e fiel, e Deus fez coisa muito pior com ele, cara. Aí ele olhou para mim: mas como assim? Mas que Deus é esse? Então é o mesmo Deus de amor que eu conheço? Falei: cara, é o mesmo Deus. É o Deus que por um descuido, um vacilo de Davi, por ter contado com quantos soldados ele poderia contar para a guerra, Deus em um único dia matou 70 mil. Cara, é esse reino que tem um anjinho que em um único dia, a Bíblia diz, foram 182, é isso? É uma coisa assim. Cara, nós estamos falando de algo que é muito mais real do que aquilo que nós podemos tocar aqui. A nossa resposta em relação ao conhecimento que adquirimos, ela precisa ser imediata. Porque o desprezo ao conhecimento de Deus, ou seja, a ira de Deus, também em Romanos 1, versículo 18, diz que a ira de Deus se revela contra toda a perversão e impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, que seguram para si, que não atuam, que não repartem, que não dão a cada um aquilo que lhes é de direito do dependente químico conhecer a verdade e a verdade libertar ele. Eu preciso entregar isso a ele. É de direito, cara, queira você ou não acreditar nisso, é de direito de um pedófilo ouvir de Jesus. A verdade não é exclusiva para aqueles que são, ou nós que nos consideramos agora uma classe elitizada no reino de Deus, não, cara. O reino de Deus, a Bíblia diz que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Há esperança no derradeiro fim. Deus pode mudar a história de um ladrão, como Ele mudou daquele lá na cruz. Deus pode mudar a história de um assassino, como mudou a de Moisés. Deus pode mudar a história de um adúltero, como mudou a de Davi. Deus pode, cara, Deus pode sim, Ele pode, Ele vai, eu sei que Ele vai. Mas isso também está totalmente relacionado à nossa atuação. Não que Ele dependa de nós, não, Ele não depende de mim. Mas
por Ele se preocupar comigo, cara. Ele quer me ver praticando, Ele quer me ver atuando. Eu não vou falar mais nada aqui, amém? Eu vou parar por aqui, é assim que nós terminamos na comunidade. Eu clamo para que o Espírito Santo, Ele te dê estratégias para atuar nesse tempo, querido. Você veio aqui, talvez, e eu tenho certeza, esses homens são homens de Deus, carregados de grandes revelações e de grandes palavras, mas não se esqueça, isso pode ser sentença sobre as nossas vidas. Se a tua intenção não é atuar, não é pôr em prática, para que as suas faculdades mentais sejam exercitadas para discernir o bem e o mal, se você não atuar para que as suas faculdades mentais sejam trabalhadas para que você discirna o bem e o mal, certamente, irmão, Deus, no nosso desprezo a esse conhecimento, então, vai entregar a nossa mente a outros desejos. Muitos homens de Deus, escute que eu estou falando isso, eles tiveram dificuldades. Já internei lá no SOS, já internamos vários pastores. Muitos homens que estavam lá eram bacharelados em teologia, fundadores não sei se é criador ou que fundaram escolas teológicas, por exemplo, no estado do Ceará, teve um com a gente recentemente. O cara viajava o Brasil e fora do Brasil em conferências, pregava multidões, pessoas eram curadas aonde ele ministrava, mas chegou lá, olhou para mim e disse assim: eu sempre usei de Deus, Fernando, eu nunca fui inteiramente dele. Atuarmos não é necessariamente também sermos por aí pregando, sairmos por aí achando que, por exemplo, cara, a Bíblia diz em Mateus 7, não é o Fernando que muitos dirão, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, e fizemos isso, aquilo e tal, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço. Deus sabe, cara, e você também sabe aonde temos falhado, aonde você tem falhado. Ele sabe se estamos sendo inteiros ou não. A Bíblia diz sobre o rei Amazias que ele fazia tudo que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração, a razão pela qual ele foi reprovado. Nós precisamos, cara, nós precisamos ser inteiros naquilo que nós já conhecemos. Andamos, que viemos andar segundo o nível que nós já alcançamos. Não viemos a desprezar a luz já fornecida. Não despreze o que você já conhece, irmão. Não queira ser alguém douto no conhecimento, mas ruim da prática. Precisamos atuar, precisamos fazer com que as nossas ações elas condizam com aquele nível que nós tanto gostamos de expor às pessoas que conhecemos de Deus. Amém? Pastores, para quem eu passo? Cantamos, oramos, o que fazemos? O pastor quer orar e a gente... Tu gosta de café? Aleluia. Amém, eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos cantar uma canção aqui. Se você entende, querido, que você precisa ajustar a sua ação com aquilo que você já conhece, eu te desafio a você, no seu lugar, ou se você quiser vir aqui à frente, você dizer: Senhor, eu preciso, Deus, eu preciso ter minhas faculdades mentais treinadas para discernir o bem e o mal. Senhor, eu tenho percebido que alguns sentimentos contrários à santidade têm brotado no meu coração. Senhor, eu tenho percebido que algumas coisas que não são tuas, Deus, tem ganhado força dentro de mim. Irmão, você se conhece, você sabe no que você pensa, você sabe o que você tem desejado, você sabe o que lá no seu smartphone, na sua casa, você tem procurado. Quando ninguém te vê, Deus te vê. Deus te conhece, Deus sabe como está o seu coração, como está a sua resposta. Deus sabe, irmão, Deus nos conhece. Que Ele gere em nós santidade,
que Ele gere em nós paixão, compromisso pela verdade, e que venhamos a ser homens e mulheres que atuem, que cresçam. Amém? Tudo que em mim louve, ó minha alma louve, fôlego se renda ao Senhor. Tudo que em mim louve, ó minha alma louve, fôlego se renda ao Senhor. Sim, papai. Ó minha alma louve, fôlego se renda ao Senhor. Tudo que em mim louve, ó minha alma louve, sim, fôlego se renda ao Senhor. Nós queremos, Deus. Alma louve, fôlego se renda ao Senhor. Sim, papai. Senhor, nós oramos nesta manhã. Senhor, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que aqui estão, Senhor, progresso, Deus, mediante a luz já fornecida, Pai. Pai, que no lugar de atuação, que na cidade onde o Senhor os plantou, eles possam, Senhor Jesus, ser voz a quem não tem, ser a resposta ao que clama, Deus, ser o abraço àquele que está ferido, Deus, ser o cuidado àquele que está lançado ao chão, Deus. Papai, eu clamo, Deus, para que a Tua igreja, Deus, a Tua igreja se torne conhecida agora diante de principados e potestades, Senhor, e que a atuação dela seja percebida, que o reflexo desse conhecimento nos céus seja percebido na sua ação aqui na terra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, ministérios destravados, corações, Senhor, voltados, inclinados, Pai, apaixonados pelo Teu, Senhor. E que nada, nem ninguém impeça o Teu agir na vida desses homens e dessas mulheres, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Tudo que em mim louve, ó minha alma louve, fôlego se renda ao Senhor. Tudo que em mim louve, ó minha alma louve, fôlego se renda ao Senhor. que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim. No verso 2 diz: bendize a minha alma ao Senhor e não esqueça dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as minhas iniquidades.
Sara de todas as enfermidades, redime a vida da perdição, me coroa de amor e de compaixão, renova as minhas forças como a de uma águia e me coloca em lugares altos. Mas quando tudo que há em mim, bendiga ao Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Amém, irmãos.